Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, empreendedor. Eu sou o pastor Antônio Gomes e esse é o nosso programa Conexão Negócios 2.0. Esse programa tem como finalidade trazer dicas e informações sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Esse programa ele faz parte da Secretaria dos Empreendedores aqui da nossa igreja Adventista da Promessa. Desde já, peço que você dê o seu joinha, compartilhe, nos ajude a continuar esse trabalho que tem como uma finalidade ver o seu negócio prosperar. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é de extrema importância a nós empreendedores, né? É de extrema importância e também, né, é uma das nossas maiores preocupações, que é justamente a questão dos custos, que é justamente o que você paga, né? Temos que pagar, né? Dos nossos negócios, né? Sobre os nossos negócios. Hoje nós vamos estar falando sobre custos fixos e custos variáveis. Custos fixos e custos variáveis. O que são justamente isso? O que é custos fixos ou custos variáveis? Como o próprio nome já diz, custos fixos são os custos que eles, como o próprio nome já fala, que nós temos que pagar todos os meses. Ou seja, são custos que a gente já começa o mês já com esses custos, né, com esses valores já, vamos dizer assim, pré-determinados. Então, são custos que nós vamos estar falando aqui e que é necessário que você tenha na sua planilha esses custos já, né? Quais são, de fato, os custos fixos? Quais são os custos que nós podemos considerar como custos fixos? E um detalhe, são custos que, independente da nossa produção, são custos que nós temos que pagar. Primeiro deles, aluguel. Para você que tem um negócio, o seu prédio, né? O local do seu negócio, onde você instala o seu negócio, não seja um prédio próprio, seja um prédio alugado. O aluguel, ele é um dos custos fixos. Esse valor é um valor que já o mês já começa, você já colocando na sua planilha como um dos custos do seu negócio, uma das despesas que você vai ter que arcar, que a sua empresa, que o seu negócio vai ter que arcar. Então, é um dos custos que é necessário, já está na sua planilha. O outro é salário fixo de funcionários administrativos. E por que salário de funcionários administrativos? Porque nós vamos também falar sobre salários ou comissionamento, né, para quem paga comissões de funcionário, de vendedores. Mas o salário, né, de comissionamento entra lá nos custos variáveis. O salário que nós podemos ter como custos fixo é o salário do pessoal da parte de funcionários da parte administrativa. Para você que tem uma assistente, secretária, você que tem alguém que trabalhe na parte, vamos dizer, até de atendimento, mas que não seja, na verdade, vendedor, que não tenha, né, comissão, que seja um salário pré-fixado. Esse é um custo que pode ser chamado de custo fixo. O outro custo fixo é a parte contábil, né? É importante, isso nós vamos falar num outro programa, que você tenha o seu negócio legalizado, né? É importante isso. Para que você esteja legalizado, é importante você ter um contador, alguém que cuide dessa parte contábil. E hoje, um contador, contadora, né, que você venha contratar, você vai estar pagando aí um salário ou um pouco mais, a depender do tamanho do seu negócio. Então, esse custo, né, esse salário, esse pagamento do contador, contadora que você tenha,
faz parte do custo fixo. É um custo que você tem mensal nesse pagamento desse contador, contadora, para cuidar da parte contábil da sua empresa, do seu negócio. Outra parte, outros custos fixos, né? Envolve internet, pagamento de internet, pagamento de telefone, energia elétrica, água e esgoto. Esses são custos fixos. É claro que pode haver alguma variação mês a mês, a depender do consumo, tanto que nós vamos colocar também energia e água e esgoto lá quando a gente for falar dos custos variáveis. Mas, a depender da média de consumo que você tenha, esses custos entram como custos fixos, já tem que estar na sua planilha de custos fixos quando você já inicia o mês. Também pode entrar como os custos fixos pessoas que trabalham com você na parte na parte de internet, divulgação, né? A pessoa se você tem alguma pessoa que faça esse trabalho para você, ou a equipe que trabalhe na divulgação do seu produto, assunto que também nós vamos tratar num outro programa. Essas pessoas a quem você paga esses valores, entra também como um custo fixo. É um valor que você tem que estar na sua planilha para que você venha se programar, né, dentro daquilo que é tratado como custo fixo, que você realmente tem que pagar, tem que ter essa visão, né, já do início do mês, desse custo que você vai ter do pagamento desse pessoal. Caso a sua empresa também pague algum seguro de incêndio, né, seguro contra roubo, também entra também como custo fixo. Se o seu pagamento do seguro for um pagamento mensal, né, até questão de alarme, se a sua empresa tem um sistema de alarme, né, que cuide da parte da segurança, é também um custo fixo que tem que entrar na sua planilha como um custo que você tem, ele mensalmente, fixo ou pré-fixado, ok? Por que é importante a dica do custo fixo? Porque esses custos, como eu já falei, independem de você, da sua produção. Independente de que você produza no mês um valor maior ou um valor menor, mas esses custos são custos que você vai ter que arcar, você tem que pagar. Então é importante que você já tenha esses custos pré-determinados já para que você já faça um levantamento desses valores de quanto você vai ter que arcar dentro das suas previsões, né, da sua produção mensal. Vamos falar agora sobre os custos variáveis. E também, como o nome já diz, são custos que variam, tem variações, né? Pode ser, no mês, pode ser um valor maior, como pode ser um valor menor. Os custos variáveis, eles alteram muito por questões de produção. Alguns desses custos que vamos falar está, por exemplo, a matéria-prima. A matéria-prima é um custo variável, porque a matéria-prima é o produto, né, ou os produtos que você vai usar na produção do que você vende ou do que você produz. Então, assim, por exemplo, você trabalha com uma produção de alimento, você tem uma produção de uma fábrica de bolos, por exemplo. Então, assim, você precisa da farinha, do material para a produção do bolo e tal. E essa matéria-prima, ela vai variar muito, esses custos da matéria-prima vai variar conforme a sua produção. Ou seja, se você, na realidade, tiver uma produção maior, que é o desejo, na realidade, de todos, né? Na realidade, os custos variáveis são custos que nós, empreendedores, desejamos até que eles sejam altos, né? Porque no caso da produção, se você produz mais, é porque você está vendendo mais, é porque você está faturando mais.
Então, esses custos variáveis, ele vai depender muito da sua produção. Como eu citei a questão da produção de bolos, se você tem uma produção de bolos, você tem o material a comprar, né, que é a farinha e tal, para produzir. E se você, essa produção no mês, né, se você vender muito, se você produzir muito, consequentemente, os seus custos, né, variáveis, eles vão serem maiores. Mas é claro, né, como eu disse, é o desejo de todos, porque você vai também estar faturando mais. Outro custo variável é comissão de venda, que também, né, eu que trabalho, né, principalmente nessa parte, né, como todos sabem, eu trabalho com consórcio, eu tenho pessoas que vendem para mim e eu pago uma comissão a essa pessoa. Então, esse é um dos custos variáveis que, claro, custo nenhum a gente gosta de ter, né? Mas assim, ter um custo variável que você está produzindo, onde você tem uma produção, você paga, mas paga feliz, porque você sabe que você está pagando, mas você está produzindo, você também está ganhando. Então, a questão da comissão de venda ela é importante. Por quê? Porque você vai pagar, mas também você sabe que está produzindo. Se você paga uma comissão maior, é porque aquele vendedor, aquele profissional que trabalhou com você, ele também produziu mais. Se produziu mais, consequentemente, também você ganhou, né? E ganhou mais. Outro custo variável são embalagens. Para pessoas que trabalham, né, com lojas, com entrega de produtos, as embalagens faz parte também de outro custo variável que vai variar, claro, conforme a sua produção. E é mais um custo que temos, mas sabemos que quanto maior o custo, significa que vendemos mais. Houve uma produção, houve um faturamento maior. E dentro desse faturamento maior, a sua empresa consumiu mais embalagem. E se consumiu mais embalagem, o seu custo variável vai ser maior. O seu faturamento também. Então, esse é um custo variável que também vai depender muito da sua produção. Outro custo também que entra como custo variável é frete, entrega, que é algo hoje muito comum, né? Hoje as empresas estão investindo muito, né, nessa questão de entrega, de levar o produto ao cliente. Então, se esse custo variável, que é o custo de entrega do seu produto, ele a depender do número de entrega ou do valor que você pague de frete, significa que você produziu mais, que você entregou mais, que você vendeu mais, que você faturou mais. Então, o custo variável do frete, da entrega do produto, é outro custo variável que varia conforme a produção, mas que é o desejo, claro, de todos nós empreendedores, empresários, né? É um custo que sabemos que houve um faturamento maior por conta do número de entrega maior, né? Houve entrega, houve produção, houve faturamento. E outro custo variável, quando nós falamos sobre custos fixos, nós falamos sobre energia, água e esgoto. O custo principalmente da energia, o custo da energia, ele também entra também como custo variável, apesar de que você pode fazer como eu falei quando nós falamos dos custos fixos. Você pode fazer uma média dentro da sua produção, do que você consome, mais ou menos mensalmente. Mas o custo de energia, ele entra também como custo variável. Por quê? Porque a depender do uso da energia no seu negócio, se você usa muita energia, se você produz, né, usando muita energia, esse custo entra como custo variável. Por quê? Porque a depender do consumo que você tenha, você vai ter uma conta maior, você vai ter um custo maior. Isso aí, na verdade, né, também, como eu falei, dos outros custos variáveis, vai depender também da sua produção. Se você usou muita energia, significa que você produziu mais e, consequentemente, vendeu mais. Então, é um custo também, né, que não gostamos também, porque é custo, né, mas que é um custo que você sabe que
gastou mais, está pagando mais, porque também consumiu mais, né? E produziu mais, e faturou mais. Então, o custo de energia é também um dos custos que entra como custo variáveis. E o último para a gente falar de custos variáveis são os impostos, né? Que é um custo que nós, infelizmente, pagamos, sabemos que é muito alto, né? É muito alto, mas que entra como custo variável, mas que é assim, por exemplo, o meu imposto simples, né? Quando vem um valor muito alto, né? Eu olho na realidade aquele boleto e eu sinto um choque quando a contadora me manda, né? Poxa, esse valor, mas eu lembro que como o DAS, né, o Imposto do Simples, ele é pago do mês anterior, eu já sei quanto faturei no mês anterior. Então, assim, é aquela coisa, não, a gente se entristece porque tem que pagar, né? Mas se alegra porque vê que houve uma produção maior no mês anterior. Então, se eu estou pagando mais, é porque eu ganhei mais, eu produzi mais, né? E aí é um custo que entra como custos variáveis, porque vai depender da sua produção. Se você produziu mais, se você emitiu mais nota fiscal, você vai pagar um imposto maior por conta daquilo que você produziu. Ou seja, se você emitiu mais nota, significa que entrou mais dinheiro na conta da sua empresa, você faturou mais. E, consequentemente, a parte, né, do governo, a parte dos impostos, ela tem que ser paga. E aconselho, paguem e paguem em dia, né? É muito importante, não se iluda o que é cobrado de imposto, de juros. Para você que atrasa um desses impostos, é coisa braba, é coisa séria, né? Você não entre nessa de você atrasar, se organize, mesmo sendo um custo variável. Não se empolgue lá com a sua produção e esqueça dessa parte, porque se você deixa de pagar, os juros que a Receita cobra é muito alto e você precisa pagar rigorosamente em dia. Então, assim, por que é importante, né, essas orientações quanto a custos fixos e custos variáveis? Porque você vai ter uma base, né, da sua empresa, do seu negócio, dos seus custos totais. E dentro disso, você vai poder se programar melhor. Você vai poder ter uma visão melhor do que você precisa produzir para, tirando esses custos, né, que é a parte que não gostamos, mas que é necessário entendermos, termos anotado, termos uma planilha organizada para sabermos quanto vamos pagar, para a gente poder correr atrás e produzir, né? E tirar esses custos para que venha o que nós mais desejamos, que é justamente o lucro líquido, que é aquilo que realmente traz crescimento, enriquecimento para o nosso negócio, para a nossa empresa. Então, custos fixos, custos variáveis, são custos necessários para que você possa organizar e ter uma noção melhor do que você está gastando, do que você está tendo que pagar do seu negócio e que você venha se programar para que haja uma produção e você veja, depois de tirar, né, infelizmente, esses valores, você veja o lucro líquido que a sua empresa faturou naquele mês, no mês correspondente, ok? Queremos encerrar com o nosso versículo, né? Que é o versículo de Romano 8:28, que nos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós, empreendedores, nós somos chamados por Deus para empreendermos, para criarmos, gerarmos renda, gerarmos emprego. E isso, essa parte da prosperidade, do criar renda, do criar emprego, tudo isso vem da parte de Deus para as nossas vidas, né? Importante que a gente tenha essas dicas para poder melhorar, mas que sabemos que precisamos estar conectados com o Senhor para que haja prosperidade e possamos crescer. Até o próximo programa. Deus abençoe a todos.